Imagine a sensação de acordar, abrir o jornal com o café na mão e dar de cara com a sua própria foto sob a manchete: "Morreu nesta madrugada". Foi o que aconteceu com Raul Seixas. O Brasil inteiro chorava a perda do maluco beleza, enquanto ele, em carne e osso, lia os detalhes do seu próprio velório no sofá de casa. Mas a reação de Raul não foi de pavor, nem de processo judicial. Ele teve uma epifania maligna e soltou uma gargalhada que ecoou pelo apartamento sombrio. Raul pegou o telefone e ligou para a redação do jornal. Mas ele não foi dizer que estava vivo. Ele ligou para reclamar de um detalhe bizarro e estético da notícia. O que o fantasma do Raul disse para o jornalista naquela manhã mudaria para sempre a história do rock brasileiro. Você não vai acreditar na audácia do maluco beleza. A manhã em São Paulo não tinha sol. Era apenas um cinza pesado que invadia o apartamento de Raul. Entre garrafas vazias e o cheiro de cigarro barato, o maluco beleza se arrastava pela sala. Ele se sentia um fantasma em vida, esquecido pelas gravadoras e assombrado pelos próprios excessos. Mal sabia ele que, para o mundo lá fora, ele já não pertencia mais ao reino dos vivos. O silêncio do ambiente era o prelúdio de um choque que mudaria sua percepção de realidade para sempre. Ao abrir a porta para pegar o jornal Notícias Populares, o papel parecia queimar suas mãos. Na capa, em letras garrafais que pareciam gritar, estava o seu nome: Morre Raul Seixas. A foto usada era antiga, de um tempo em que ele ainda tinha o brilho de Gita nos olhos. Raul leu e releu, sentindo o coração disparar. Ele não estava morto, mas a tinta preta do jornal dizia o contrário com uma autoridade assustadora. Ele era um cadáver lendo sua própria certidão de óbito. Qualquer outro homem entraria em pânico ou ligaria para um advogado. Raul, porém, era um alquimista do caos. O susto inicial se transformou em um interesse quase científico. Ele começou a ler a matéria detalhada. Falavam de uma parada cardíaca, citavam fontes médicas fictícias e já ensaiavam um obituário heróico. Um sorriso torto começou a surgir em seu rosto. Ele percebeu que a morte era a melhor jogada de marketing que ele nunca planejou. A risada começou baixa, como um pigarro, e explodiu em uma gargalhada maníaca que fez os vizinhos se assustarem. Raul achou a situação a coisa mais Raul Seixista que já tinha acontecido. Eu nasci há 10.000 anos atrás e esses caras acham que eu morro assim, num jornal de balcão? Ele pensou. A ironia era saborosa demais para ser desperdiçada com o medo. Ele estava vivendo o sonho de todo artista, assistir ao seu próprio impacto após a partida. Com o plano já traçado na mente, ele caminhou até o telefone laranja de disco na parede. O fio enrolado parecia uma serpente pronta para dar o bote. Ele não ia ligar para a família ou para a polícia. O seu alvo era a fonte do erro. Ele queria falar com o jornalista que assinou aquela sentença de morte prematura. Raul sentou-se, cruzou as pernas e começou a discar os números com uma calma absoluta e aterrorizante. Do outro lado da linha, na redação barulhenta do jornal, um repórter estagiário atendeu sem imaginar que estava prestes a falar com um morto. Raul não gritou. Ele usou aquela sua voz rouca e pausada, carregada de um sarcasmo que gelaria a espinha de qualquer um. Alô? Aqui é o Raul, o falecido. O silêncio que se seguiu do outro lado foi o som mais doce que ele ouviu em anos. O primeiro capítulo da sua ressurreição estava apenas começando. O silêncio na linha telefônica era tão espesso que Raul podia ouvir a respiração travada do estagiário do outro lado. Na redação do Notícias Populares, o mundo parecia ter parado. Máquinas de escrever silenciaram e o fumo dos cigarros congelou no ar. O jovem jornalista segurava o receptor como se fosse uma granada prestes a explodir. Ele acabara de ouvir a voz inconfundível do homem que ele mesmo tinha ajudado a enterrar
na edição daquela manhã. Você tá aí, meu filho, ou já foi pro meu velório também? Perguntou Raul com um tom de deboche que cortava como navalha. Ele se recostou na parede, enrolando o fio do telefone no dedo, saboreando cada segundo do pavor alheio. Para Raul, aquilo não era apenas um trote, era uma performance artística. Ele queria saber como era a sensação de ser um mito falando diretamente da tumba para os mortais que ousaram decretar seu fim. O jornalista finalmente conseguiu soltar um som, um gaguejo patético que mal formava palavras. Mas a fonte, o hospital, nós confirmamos, ele balbuciou. Raul soltou uma fumaça densa de cigarro que obscureceu sua visão. Fontes? Meu caro, a única fonte que importa sou eu. E eu estou aqui, tomando um café que está mais amargo que essa sua notícia de capa. A tensão na linha era quase palpável, um curto-circuito entre a vida e a mentira impressa. Mas o que veio a seguir foi o que realmente quebrou o cérebro do repórter. Raul não queria uma retratação formal ou um pedido de desculpas humilde. Escuta aqui, disse Raul, mudando o tom para algo mais sério e autoritário. Eu não ligo que vocês me mataram. O que eu não admito é aquela foto que vocês usaram na primeira página. E eu estou horrível naquela imagem. Parece que eu já estava morto há 3 dias. A reclamação estética de Raul era o auge do seu anarquismo. Ele estava mais preocupado com a sua imagem de morto do que com o fato de estar vivo. Ele exigiu que, se o jornal quisesse manter a notícia da sua morte, que pelo menos trocassem a foto por uma onde ele parecesse um profeta do rock, imponente e misterioso. Se o vou entrar para a história hoje, que seja com estilo, entendeu? Ele sentenciou batendo com um anel de prata na mesa. Para encerrar a conversa, Raul deu um ultimato que deixou o jornalista à beira de um colapso nervoso. Vou desligar agora porque tenho que atender o meu próprio velório. Mas fica o aviso. Ou vocês consertam essa foto, ou eu vou aí assombrar a redação pessoalmente. E olha que eu sou um fantasma bem barulhento. Ele desligou o telefone com um estrondo, deixando o silêncio da morte voltar para a redação do jornal. Na redação do Notícias Populares, o estagiário parecia ter visto a própria alma sair pelo corpo. O telefone ainda balançava no gancho, emitindo um som de ocupado que soava como uma marcha fúnebre. Seus colegas pararam tudo. O editor-chefe, um homem de rosto vermelho e cheirando a café velho, caminhou pesadamente até a mesa. — O que foi, garoto? Viu um fantasma? O rapaz apenas apontou para o telefone, gaguejando que o morto acabara de reclamar da própria foto. O editor soltou uma gargalhada rouca, achando que era um trote de algum fã bêbado. Mas, conforme o estagiário repetia as palavras exatas de Raul, a voz, o sotaque baiano arrastado, a ironia ácida, o suor frio começou a brotar na testa do chefe. Se Raul Seixas estivesse vivo, o jornal tinha cometido o maior erro da história da imprensa brasileira. Se estivesse morto, quem diabos estava na linha exigindo uma foto melhor? A dúvida era um abismo. Ligue para o IML! Ligue para a funerária! Eu quero saber quem está no caixão! Gritou o editor, chutando uma lixeira. Enquanto isso, em seu apartamento, Raul se divertia como uma criança travessa. Ele ligou o rádio e ouviu uma homenagem póstuma tocando O Trem das 7. Ele brindou ao locutor, rindo da ironia de ouvir seu próprio elogio fúnebre. Raul percebeu que, para a sociedade, a notícia impressa valia mais do que o homem respirando. O telefone de Raul tocou. Era o jornal, tentando confirmar a identidade do espectro. Raul atendeu com um alô, aqui é o além-túmulo, quem deseja? O editor, agora na linha, tentou manter a pose. Raul, se é você mesmo, por que não ligou para desmentir antes de rodarmos a edição? Raul soltou uma baforada de fumaça e respondeu. Porque a morte é um ótimo descanso, mas a feiura daquela foto é um insulto eterno. A conversa virou um duelo de egos. O editor ameaçava processá-lo por falsa identidade, enquanto Raul
ameaçava processar o jornal por assassinato literário. Vocês me mataram no papel, agora aguentem o meu fantasma cobrando direitos autorais, exclamou Raul. Ele adorava a confusão. O Maluco Beleza estava transformando um erro jornalístico grotesco em uma ópera bufa, onde ele era o diretor, o protagonista e o defunto. Raul desligou novamente, mas desta vez deixou o telefone fora do gancho. Ele queria silêncio para apreciar o pôr do sol que, segundo o jornal, ele nunca veria. Ele pegou seu violão e começou a dedilhar uma melodia triste, mas com uma letra sarcástica sobre jornalistas apressados. Naquela noite, Raul Seixas provou que era impossível matá-lo, pois ele já havia se tornado um mito muito antes da primeira pá de terra. A diversão solitária de Raul foi interrompida por um som cortante, sirenes de polícia e o eco de vozes lá fora. O boato do jornal havia se tornado uma verdade oficial para as autoridades. Vizinhos e fãs curiosos se aglomeravam na calçada, olhando para as janelas do morto, com velas nas mãos e lágrimas nos olhos. Raul observava a cena por trás das cortinas, sentindo o peso da própria lenda. Ele não era mais apenas um homem, era um evento fúnebre em tempo real. Abra a porta! É a polícia! Recebemos o chamado do óbito! Gritou uma voz autoritária do corredor. Raul congelou. A ironia agora era perigosa. Se ele abrisse a porta, como explicaria que estava apenas brincando de fantasma com o jornal? O medo de ser levado para um exame cadavérico ou para um hospital psiquiátrico era real. Ele olhou para o espelho, ajeitou o cabelo e colocou seus óculos escuros. Se iam entrar, que encontrassem o mito em plena forma. Quando a porta se abriu, os policiais recuaram como se tivessem visto uma assombração. Raul estava lá, sentado em sua poltrona, com um copo de uísque na mão e um sorriso cínico. Cuidado, oficiais, o morto aqui ainda morde, ele disse com aquela voz rouca. O sargento, pálido, consultou o jornal amassado em sua mão. Mas o Notícias Populares confirmou o falecimento. Raul soltou uma gargalhada. Pois diga ao jornal que eu morri, mas já passei bem e resolvi voltar. A tensão deu lugar ao ridículo. Para evitar que o levassem ao IML por via das dúvidas, Raul teve que dar um show particular para os oficiais. Ele pegou o violão e cantou os primeiros versos de Sociedade Alternativa. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, ele berrou, enquanto os policiais, agora rindo de nervosismo, pediam autógrafos no próprio relatório de óbito. Raul estava transformando uma diligência policial em um fã-clube improvisado. Enquanto isso, o editor do jornal recebia uma ligação furiosa do próprio dono da empresa. A notícia falsa tinha gerado um caos na cidade e a credibilidade do jornal estava no lixo. Desesperado para se salvar, o editor mandou uma equipe de fotógrafos invadir o prédio de Raul. Ele precisava de uma foto dele vivo, mas queria que ele parecesse louco ou possuído para justificar o erro. O caçador de notícias agora era a presa do Maluco Beleza. Raul viu os flashes das câmeras lá embaixo e, em vez de se esconder, abriu a janela e jogou o jornal amassado para a multidão. Eu sou a prova de que o papel aceita qualquer mentira, mas o rock só aceita a verdade, ele gritou. Ele voltou para dentro, trancou a porta e serviu mais um uísque. Ele tinha vencido a morte, a polícia e a imprensa em uma única noite. Mas ele sabia que, a partir dali, o mundo nunca mais olharia para ele como um simples mortal. Na manhã seguinte, Raul não era mais apenas um cantor. Ele era um milagre ambulante. O jornal Notícias Populares foi obrigado a rodar uma edição histórica com a manchete Raul Seixas está vivo. O público, antes em luto, agora formava filas quilométricas em frente às lojas de discos. Todos queriam ouvir a voz do homem que enganou a morte.
Raul olhava pela janela, vendo cambistas vendendo ingressos para shows que ele nem sabia se conseguiria realizar. O telefone não parava. Emissoras de TV imploravam por uma entrevista exclusiva com o ressuscitado. O convite mais pesado veio de Jô Soares. Raul sabia que ali seria o tribunal final. Ele precisava ser mais do que um músico. Precisava ser o filósofo do caos. Ele separou sua melhor jaqueta de couro e limpou os anéis de prata. Se eles querem o morto, eu vou dar a eles a vida eterna, ele murmurou, encarando o próprio reflexo com um brilho maníaco. Ao chegar nos estúdios, o silêncio era absoluto. Cinegrafistas e produtores abriam caminho como se um profeta estivesse passando. Raul caminhava com passos lentos, mas firmes, sentindo o peso da expectativa. Cada pessoa que o tocava parecia querer conferir se ele era de carne e osso. A ironia de Raul era sua armadura. Ele respondia a todos com um aceno de cabeça e um sorriso misterioso, mantendo a aura de quem realmente tinha voltado do outro lado. No palco, Raul não deu explicações lógicas. Ele usou o erro do jornal para pregar sua filosofia da sociedade alternativa. Quando questionado sobre como se sentia ao ler sobre sua morte, ele respondeu: "Eu já morri tantas vezes que aquela manchete foi só um lembrete de que eu sou imortal enquanto houver rock." O público entrou em delírio. Ele transformou a falha jornalística na maior peça de publicidade da história da música brasileira, rindo na cara do sistema. Mas, por trás das câmeras, o cansaço era visível. Raul percebeu que agora ele nunca mais teria paz. A farsa do jornal o prendeu em um ciclo onde ele precisava provar sua vitalidade o tempo todo. Ele saiu do estúdio cercado por seguranças, enquanto fãs batiam nos vidros do carro, gritando: "Toca Raul!" A ironia final era que, ao não morrer naquele dia, ele se condenou a viver para sempre como uma estátua viva, um escravo da própria lenda. De volta ao seu apartamento, no mesmo sofá onde tudo começou, Raul abriu uma garrafa. Ele olhou para a manchete corrigida do jornal e a jogou no lixo. "Eles acham que eu venci a morte", ele pensou. "Mas a morte é a única que não mente." Ele pegou o violão, tocou um acorde menor e sorriu. Naquela noite, ele entendeu que Raul Seixas, o homem, podia até morrer, mas o fantasma que reclamou da foto no jornal seria eterno. A história de Raul Seixas e o jornal Notícias Populares não foi apenas um erro de gráfica ou uma falha de apuração. Foi o momento em que a realidade dobrou os joelhos diante do mito. Naquela manhã cinzenta em São Paulo, o Brasil aprendeu que existem homens que não podem ser contidos por manchetes. Raul não apenas sobreviveu à sua própria morte, ele a editou, a criticou e a transformou em um espetáculo de rock and roll. Ele provou que a verdade é uma construção frágil e que um artista com um telefone na mão e uísque no sangue pode ser mais poderoso que qualquer império de comunicação. Mas vencer a morte no papel trouxe um fardo que Raul carregaria até o seu último suspiro real em 1989. A partir daquela ressurreição, o público parou de enxergar o ser humano frágil, diabético e cansado que habitava aquele corpo. Eles queriam o maluco beleza imortal, o profeta que desafiava as leis da biologia. Raul tornou-se prisioneiro de sua própria imagem. Um fantasma vivo que precisava performar a vida para uma plateia insaciável. A ironia que ele tanto amava começou a ter um gosto metálico de solidão, enquanto ele se escondia atrás dos óculos escuros para ocultar o desgaste de ser um deus em terra. O episódio da foto feia no jornal tornou-se a metáfora perfeita de sua carreira. Raul nunca se importou com a ordem, mas sim com a estética da rebeldia. Ele preferia ser um cadáver bem fotografado a um vivo medíocre. Essa audácia moldou gerações de artistas que aprenderam com ele que o marketing do rock não é sobre vender discos, mas sobre vender lendas.
Ele ensinou o Brasil a rir da tragédia e a questionar cada palavra impressa. Não creia em nada que eu diga, mas ouça tudo o que eu canto. Parecia ser o mantra silencioso por trás de cada gargalhada que ele deu ao telefone com o editor. Anos depois, quando a morte finalmente veio cobrá-lo de verdade, não houve erro de jornal. Mas a reação do público foi a mesma. Ninguém acreditou. Quando a notícia real saiu, muitos riram, esperando que o telefone da redação tocasse novamente com a voz rouca de Raul reclamando da diagramação do obituário. Ele criou um curto-circuito tão grande na mente coletiva do país que, para muitos, Raul Seixas nunca morreu de fato. Ele apenas decidiu que o papel de falecido era o mais interessante para se interpretar por tempo indeterminado. Raul Seixas deixou um rastro de interrogações onde outros deixaram apenas respostas prontas. Ele foi o único brasileiro capaz de transformar um boato de necrotério em uma lição de filosofia existencialista. Ele nos mostrou que somos todos metamorfoses ambulantes e que hoje podemos ser o defunto na primeira página para amanhã sermos o herói que atende o telefone. Sua vida foi um deboche constante contra a seriedade da burguesia e o engessamento da mídia. Ele foi, em essência, o primeiro grande viral da história brasileira, muito antes da internet existir. Se você parar em qualquer esquina do Brasil hoje e gritar, "Toca, Raul!", alguém vai sorrir. Esse sorriso é o eco daquela gargalhada que ele deu ao ler o jornal. É o reconhecimento de que ele venceu. Ele não venceu apenas as gravadoras ou a censura, ele venceu a finitude. Cada vez que contamos essa história do jornal, Raul acende mais um cigarro no camarim do universo e brinda conosco. Ele sabia que a única morte real é o esquecimento, e ele se certificou de que ninguém jamais o esqueceria, nem que para isso tivesse que assombrar um estagiário de jornalismo. A lição que fica dessa noite bizarra é que a vida é curta demais para ser levada a sério, mas a sua imagem é eterna demais para ser deixada nas mãos de amadores. Raul nos ensinou a sermos donos da nossa própria narrativa, mesmo que essa narrativa comece com um erro de terceiros. Ele foi o arquiteto do seu próprio caos, e, enquanto houver alguém ouvindo seus discos e rindo de suas travessuras, o Notícias Populares continuará errado. Raul Seixas não morreu, ele apenas mudou de frequência e continua reclamando da foto, em algum lugar entre as estrelas e o uísque. E assim encerramos essa página da história do rock. O dia em que a morte tentou levar Raul, mas acabou levando apenas um desaforo pelo telefone. Lembre-se, quando a vida tentar te colocar em uma caixa ou te rotular com uma manchete que não te pertence, faça como Raul. Pegue o telefone, dê uma gargalhada e exija uma foto melhor. Porque no fim das contas, somos todos donos do nosso próprio show. Viva Raul Seixas, o homem que morreu para provar que nunca deixaria de viver.